Olá, sinta-se cumprimentado e seja bem-vindo no meu canal. Eu sou Arsenio Antônio Tivano e para o vídeo de hoje iremos falar sobre as coisas que têm acontecido na sua vida. Olha lá, para pensar comigo. Já imaginou ter que viver a vida no momento errado? Você vive um momento muito bom, mas só porque chamou algumas pessoas para testemunharem aquilo que você está a viver, do nada a sua vida começa a dar errado. Exatamente isso que estou falando. Já aconteceu consigo? Ou você conhece alguém que já passou por algo assim? Você é aquela pessoa que tem um negócio. Você é aquela pessoa que tem sorte na vida. Você tem os seus planos a decorrerem a 100%. Mas, no decorrer do tempo, só porque você chamou algumas pessoas para testemunharem o teu avanço, a sua vida começa a descer. Mas sabes por que isto acontece? Hoje vamos falar sobre isso. Iremos problematizar, buscar solução e interpretar estes casos que são uma dor de cabeça na vida das pessoas. Como podemos fazer para manter o segredo junto com o nosso Deus lá na Terra Celestial? Já imaginou como é que é ter um bom plano e as coisas do nada começarem a falhar? A vida funciona do jeito como nós queremos que ela funcione. Se você decide contar os seus segredos a algumas pessoas sem ter preparado o caminho, é bem provável que os teus planos falhem. Mas existe uma razão por detrás disso tudo. Os teus planos são feitos por si, mas também por Deus. Deus organiza os teus planos porque você pede, mas existem planos que Deus só tem consigo. Estes planos, Deus não quer que uma outra pessoa saiba. Existem momentos da vida em que passamos por dificuldades, pensamos até em coisas erradas, mas é um teste que Deus nos coloca. E se você decide contar para alguém, claro, aí você estará estragando aquela ligação que existe entre você e Deus. Porque para Deus é importante, é muito importante mesmo, Deus saber que você conseguiu furar, conseguiu passar todas as espinhas que estavam no caminho sozinho. Aí você não me entendeu. Quando você decide pedir ajuda em alguém, quando Deus te dá um certo desafio, ao mesmo tempo você está estragando a relação que Deus tem consigo. Porque Ele também está a testar as suas capacidades. Deus testa o quão você é resistente, o quão você é persistente. Então, pensa comigo, imagina só Deus saber que Ele te deu uma missão e você levou aquela missão, foi pedir ajuda numa outra pessoa. Aí são duas pessoas em uma missão que Deus deu para você. Então, queridos irmãos, saibam a partir de já, a partir de agora, que nem todos os planos nós devemos contar para as pessoas. Porque alguns planos são em segredo, mas são segredos para você e Deus, ok? Vamos só a este vídeo e vou explicar como é que nós podemos fazer. Vou explicar passagens bíblicas que falam sobre o segredo que Deus tem com o homem. E o homem também deve manter um segredo com Deus no seu dia a dia para melhor organizar aquilo que são as suas ideias e organizar o seu futuro. Estamos de volta mais uma vez para dar continuidade sobre esta grande mensagem. Eu conheci um jovem que fazia tudo, mas tudo e tudo mesmo. Todos os planos daquele jovem davam certo. As coisas estavam a andar perfeitamente na vontade de Deus. Mas no dia em que este mesmo jovem decidiu chamar algumas pessoas para poderem testemunhar aquilo que estava a acontecer na vida dele, todo o plano daquele jovem foi água abaixo. Isso porque ele quis mostrar às pessoas o ganho, o benefício, o projeto, os planos que ele tinha. Ou seja, em outras palavras, eu estou a dizer o seguinte: existem segredos, existem projetos que Deus te dá para fazer,
Mas os mesmos projetos que Deus te dá, Ele não quer que você chame outras pessoas. Deus não quer que os mesmos projetos que Ele te deu, você mostre às pessoas. Porque Deus quer segredos. Deus é uma pessoa fiel. Deus é uma pessoa que quando tem planos, Ele também sabe calar. Deus trata o plano que Ele tem consigo só entre vocês os dois. Mas o mesmo jovem de que eu estou a falar perdeu tudo. As coisas começaram a dar errado, porque ele não conseguiu guardar o grande segredo. Hoje vamos ver o vídeo que fala sobre o grande segredo de Deus para os seus filhos. Convido a todos os irmãos a irem até o livro de Lucas 5, versículo 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Esta palavra de Jesus diz-nos que mesmo Jesus tinha um propósito universal. Sabia que havia momento que era só entre ele e Deus, o seu Pai. Se até Jesus sabia em qual momento poderia separar os apóstolos, os fiéis e as suas vontades, Jesus separava os momentos que tinha com as pessoas, porque ele sabia que a uma dada hora eu deveria estar com meu Pai. Jesus fazia as coisas ao segredo que existia entre eles, ok? Jesus não mostrava, não expunha cada oração. Isso nos ensina que o segredo do propósito muitas das vezes está no próprio silêncio. Uma pessoa que vive falando dos seus planos, esta pessoa está criando uma cova para aquilo que é o futuro. Meu irmão, minha irmã, o ano está quase no fim. As vagas estão aí a aproximar. As universidades estão a lançar editais. Você foi chamado para uma vaga de emprego. Você foi dado uma oportunidade, só falta ir receber. Mas como você não consegue segurar esta coisa aqui que se chama boca, você não consegue segurar as suas emoções, você estraga tudo. O plano de Deus é muito sagrado. Por isso que Deus te deu este plano. Você deve saber calar, você deve saber olhar, fechar a boca, prestar atenção. Porque o plano da vida, ele estraga-se, mas não se estraga apenas porque existem pessoas que são de má companhia. Os planos de Deus, ou seja, o teu projeto, vai se estragar porque você foi contar para algumas pessoas que não devia. E para as pessoas que você deveria contar, você foi contar para essas pessoas sem ter orado. Como é que o teu plano vai andar? Se você está a contar para as pessoas, está a contar para seu pai, está a contar para sua mãe, mas você mesmo ainda não fez uma oração. Você está bagunçado. Você é uma bagunça. Deve varrer a casa para poder entrar. A cama nós temos que estender para poder dormir. Assim como os seus planos, antes de contar para os seus pais, faça uma oração. Não é sempre que os seus planos vão dar errado, porque os teus pais têm demônios, porque as pessoas hoje em dia vivem acusando os pais. As pessoas vivem acusando os irmãos, acusam os vizinhos, acusam muitas pessoas. Mas vocês esquecem que o primeiro a falhar, a primeira pessoa a falhar é você mesmo. Sim, você que está assistindo o vídeo neste exato momento, você é a primeira pessoa que está a falhar. Você é a primeira pessoa que falha. Conforme eu dissera no início do vídeo, que eu vou problematizar este caso. Mas o que acontece conosco? Nós temos pressa de mostrar. Queremos aplausos, queremos testemunhas e queremos reconhecimento. E tudo começa a dar errado. Vou convidar mais uma vez a todo irmão que me acompanha neste exato momento a abrir o livro da vida, ok? O livro de Eclesiastes 3, versículo 7. Que diz o seguinte: há tempo de ficar calado e tempo de falar. Quando duas pessoas estão a falar, não haverá entendimento.
uma deve calar, deixar a outra terminar a sua tese. Existe um momento para calar, existe um momento para falar. É o que a Bíblia nos diz no livro de Eclesiastes 3, versículo 7. Mas o grande problema não é a presença das pessoas, mas é a tua desobediência em não guardar o silêncio quando Deus manda guardar. Deus te mandou guardar, você está a falar por quê? Convido mais uma vez a todos os irmãos daí de casa, vocês que me acompanham, estejam no transporte público, no serviço, em casa, na escola, não importa onde quer que estejam, a palavra vai chegar lá, ok? E convido mais uma vez a irmos ao livro da vida, no livro de Mateus, onde vamos encontrar o segredo da recompensa. Vamos abrir o livro de Mateus 6, versículo 6, que diz: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora a teu pai, que está em silêncio, e o teu pai, que está em secreto, te recompensará publicamente. Esta oração nos faz pensar, nos dá ensinamento de que quando quisermos orar, nós podemos ir ao quarto, no silêncio. Fazemos a oração, mas a recompensa de Deus virá em público. Deus vai exaltar as pessoas em público, como se fosse numa praça. Deus vai nos levantar, vai nos colocar no altar e as pessoas irão ver o nosso sucesso. As pessoas irão ver o nosso sucesso. Não tenha pressa de ter sucesso, ok? Porque o momento certo irá chegar. E quando o momento certo chegar, até eu que estou aqui irei ver, ok? Até eu que estou aqui irei ver. Diga amém, irmão. Se estiver ao lado de alguém, manda cumprimentos para esta pessoa, pergunte à pessoa do seu lado como é que está e diga a ela que Jesus te ama, ok? Conforme eu dizia, Deus não manda você expor o projeto logo no início. Ele manda você guardar em secreto, porque o propósito não é para dar palco às pessoas. O propósito não é para dar palco às pessoas, é para glorificar o nome dele. Chega de muita conversa, vamos também à solução. Quando nós tivermos um problema, devemos encontrar soluções. Solução de como sair destes problemas que nós trouxemos. Estes problemas que vivem conosco nas nossas casas, na nossa organização, no nosso dia a dia, ok? Em primeiro, nós temos o número 1, que é o silêncio estratégico. Nem tudo precisa ser contado. Neste número 1, eu posso dizer para vocês, vocês não precisam contar para as pessoas que amanhã tem uma entrevista de emprego. Vai, ajoelha e conte para Deus que amanhã você tem uma entrevista de emprego. Pede para Deus abençoar a sua vida. Pede para Deus te ajudar a abrir a boca amanhã, lá na entrevista, ok? Conta só para Deus, porque você ainda não conseguiu. No dia em que você conseguir a oportunidade, é naquele momento em que Deus te exalta. Deus te coloca no palco para você poder contar às pessoas. Mas antes disso, não conta para ninguém além de Deus, ok? E em número 2, nós temos o discernimento. Ore antes de partilhar algo com alguém. É aquilo que eu falei no número 1. Você deve orar antes de falar com as pessoas e parar de culpar as pessoas. As pessoas não têm espírito mau. O espírito mau é que está contigo, porque você não está sabendo organizar a sua vida. Você recebeu uma grande missão de Deus. Você não pode sair para a rua acusando as pessoas assim do nada. E temos no número 3, ok? Que fala sobre a obediência, que é confiar no tempo de Deus. Como é que você quer fazer um plano sem ser obediente? Você deve obedecer um plano, ok? As coisas de Deus têm um plano. Os profetas, quando vieram, tiveram um tempo. Esse tempo você também deve saber respeitar. Por isso que hoje você tem esta oportunidade de estar neste nível da vida, a viver boas coisas, a viver coisas de ouro. É porque passou um tempo para Deus te dar. Então você deve saber esperar no tempo de Deus e não no seu tempo, ok? E temos o número 4. O número 4 fala da consciência. Lembre-se que o propósito é só teu. Ninguém carrega o teu fardo nem a tua coroa.
Esta parte da consciência é muito, mas muito mesmo importante na nossa vida, porque é como termos alguém que tem 18 anos de idade, mas não consegue mesmo cuidar dos seus irmãos, se é que tem irmãos. Não consegue cuidar de si mesmo, não consegue cuidar da sua pessoa. Uma pessoa que tem 18 anos, mas não consegue ficar limpo ou limpa, não consegue fazer banho, ok? Então, a parte da consciência é muito importante, porque está a ensinar a pessoa que quando comportar-se bem, quando fizer banho, quando respeitar os pais, quando manter a sabedoria de não contar os seus planos para as pessoas, essa pessoa vai ganhar uma coroa. Aquele fardo daquela toda a informação que você tem na cabeça, porque nós ficamos com um fardo na nossa cabeça, nós ficamos com uma vontade de querer contar os nossos segredos, os nossos planos que Deus nos deu. Então, só por você não conseguir, só por você não contar, você tem um fardo. E quando você não conta, você recebe a coroa. Entende? Então, queridos irmãos, nem todo segredo pode ser exposto, nem todo projeto pode ser partilhado, nem toda vitória precisa de testemunhas humanas, nem toda vitória deve ser ganhei, eu ganhei, vejam, eu ganhei. Não, nem toda vitória precisa disso. Tenha muita calma, porque Deus tem um propósito contigo e você não deve mostrar pessoas num sítio onde não devem estar. O tempo certo irá chegar e Deus vai mostrar ao mundo aquilo que fez na sua vida. Existem muitas pessoas que hoje estão a viver uma vida boa, porque Deus já está a mostrar até a você que consegue ver que o fulano merece. Então o seu tempo está a chegar. Irmão, é isso. É só saber guardar as coisas. Então, família, esta é a mensagem de hoje. Eu sou Arsênio Antônio Tivani. Estou de volta em grande para despertar a tua mente e o teu coração. Se esta palavra tocou o seu coração, por favor, partilhe com alguém que precisa ouvir e assistir os meus vídeos. E lembrar que o segredo entre você e Deus é a chave para a vitória na sua vida. Ok? Tchau, queridos irmãos.